Eu não sei quanto a vocês, mas a maior dificuldade que eu tenho ainda hoje, mesmo já sendo trabalhado por Deus, sendo tratado por Deus, nos meus 36 anos de evangelho, me converti em 90, 36 anos de evangelho, é isso, né, pastora? Até assusta falar, né? 36 anos de evangelho, isso é bom, mas assusta falar. Eu fui trabalhado por Deus, mas ainda tenho muita dificuldade em esperar. Eu creio que um pouco por causa da personalidade, eu sou um colérico, sanguíneo, é o que predomina em mim. E eu creio que todo colérico e sanguíneo tem essa dificuldade. A dificuldade de esperar. A dificuldade de lidar com situações morosas. Dificuldade de aguardar algumas coisas. Lidar, embora eu aprendi com o tempo a lidar com pessoas fleumáticas, até porque casei com uma. Lidar com pessoas melancólicas. Eu tive que aprender. Porque Deus foi trabalhando em mim, porque senão eu não seria um pastor. E um pastor tem que aprender a lidar com todos os tipos de pessoas. Melancólico, fleumático, sanguíneo, colérico. Ele tem que lidar e aprender a analisar os comportamentos. Ler comportamentos, ler pessoas. A leitura às vezes pode nos enganar, mas o Espírito de Deus não deixa enganar. E uma das maiores dificuldades minhas ainda hoje é essa. Saber esperar, conseguir esperar. Irmão, eu odeio fila. Eu ando 3, 4, 5 quilômetros a mais, cortando caminho para não ficar parando em faróis. Eu não gosto. Se um carro passou do meu lado e está parado, eu não fico na fila, eu vou no outro. Se tiver uma brecha na esquerda, eu vou para a esquerda. Eu não consigo. Só que isso não me causa problema de relacionamento. Agora, esperar para mim é uma arte. Eu não sei se muita gente aqui tem essa dificuldade. Quem aqui sofre por esperar? Levante a mão. Ah, quanta gente. Tem bastante. Tem uns que não tem problema, né? Eu não vou falar, tem uns que gostam. Ninguém gosta. Mas tem uns que não sofrem, né? Já aprendeu. Eu estou aprendendo, eu creio, como eu falo e creio que vou morrer com 100 anos, eu creio que até os 100 eu vou aprender. Até porque com 100 anos não tem mais pressa de nada, né? Nem de ir para o céu, tá? Não tem mais pressa. E o texto que eu vou ministrar hoje à noite fala da vida de Davi, sobre a vida de Davi. O primeiro livro que eu escrevi, que chama Escolhido para Vencer, que está aqui, saiu a segunda edição essa semana, tá? Se você quiser adquirir, adquira na porta, não precisa me avisar, é só levar, pega lá, faz o Pix, e depois eu vejo lá, tá? E aqui é igual a Suíça, irmão, aqui a gente deixa lá e a pessoa pega e paga. Aqui na igreja nós não temos esse problema, essa dificuldade. As pessoas são direitas, honestas e têm caráter. Então, quando eu escrevi esse livro, foi dentro de uma ministração que Deus me deu sobre a consagração de Davi. Ontem, à tarde, eu tentando preparar algo para hoje de manhã, Deus me fez lembrar um pouco da história de Davi, e Deus me fez lembrar sobre as unções que Davi teve. Davi teve 3 unções, diga assim, 3 unções. Para começar, pastor, o que é unção? Unção significa capacitação. O que significa ungir? Literalmente, segundo a língua portuguesa, untar óleo em, derramar óleo em, isso é ungir. Mas e o conceito espiritual de ungir? O conceito espiritual de ungir é Deus enchendo alguém com seu espírito, capacitando essa pessoa para uma determinada função. Deus ungiu Moisés para ser o libertador. Deus ungiu Isaac para vencer numa terra inóspita, que foi na terra de Gerar, no meio do povo de Abimeleque. Deus ungiu Davi para reinar. Deus ungiu Isaías para ser profeta. Deus ungiu Jeremias para ser profeta. Deus ungiu todos os profetas. Deus ungiu João Batista. Deus ungiu até Jesus. Atos 10, 38 fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então o que é ungir? Ungir é capacitar alguém para algo.
Quando você fala alguém faz aquilo tão bem feito, significa que Deus ungiu aquela pessoa para aquilo. Deus capacitou aquela pessoa para aquilo. Não adianta colocar outra pessoa no lugar com formação na FGV, com idiomas, diplomas. Se ela não foi ungida para aquilo, ela vai fazer um trabalho acadêmico, perfeito. Mas quando se tratar de frutos, não haverão frutos. Por quê? Porque a pessoa não foi ungida, capacitada para aquilo. E Davi, ele foi capacitado para isso. O texto que eu vou ler não fala nada sobre Davi, mas é uma introdução daquilo que eu quero ministrar essa noite. Está em Levítico capítulo 19, versículo 23, 24 e 25, que diz assim: quando tiveres entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Perceba que o primeiro versículo que eu li fala sobre entrar na terra prometida, porque Deus está falando através de Moisés para o povo que está no deserto, por volta de 1400 a.C. O povo está 40 anos no deserto. E Deus manda Moisés dizer para o povo: quando vocês atravessarem o deserto e entrarem na terra prometida, vocês vão plantar árvores, vocês não vão comer do que tem lá. Aquela terra é contaminada. Os povos que habitaram lá não me adoram, não me servem. Servem outros deuses e prestam culto a ele naquela terra. Então vocês não comem nada de lá, tá? Então Deus falou: vocês vão plantar árvores. E vocês plantem árvores. E durante 3 anos, ou seja, exige paciência, vocês não vão tocar no fruto. O fruto é incircunciso, ou o fruto é rejeitado. Por quê? Deus queria mostrar para eles que não queria que eles comessem nada que foi plantado por aquela geração de povos pagãos. Então Deus falou: vocês vão esperar 3 anos, o fruto vai estar lá, bonito, maduro, vocês não coloquem a mão, porque esse fruto não é meu e esse fruto nem é seu, esse fruto não presta. Eu estou limpando a terra durante 3 anos. No 4º ano, aí sim, esse fruto que nascer, a terra já está limpa. Porém, vocês não vão tocar neles também, não vão comer, porque no 4º ano esse fruto será consagrado a mim. Então perceba que os primeiros 3 anos fala de paciência. O 4º ano fala de consagração, de preparo. Vocês não toquem no fruto no 4º ano. Esse fruto é consagrado a mim, ele é santificado para mim, não toquem. E no 5º ano, então, aí sim, no 5º ano vocês vão comer do fruto. E o interessante é que Deus fala: vocês vão comer no 5º ano, comereis do fruto, para que vos faça crescer a novidade. Olha que interessante. Se você tem 12 e come 2, sobram 10. Se você tem 6 e come 1, sobram 5. Mas Deus está falando para ele: vocês me obedeçam. 3 anos é incircunciso. No 4º ano, ele é meu, é santificado. Me obedeçam. Porque no 5º ano, quando tiver 10 e vocês comerem 2, eu vou acrescentar, não vai ser tirado. Olha só que coisa interessante. Deus fala: vocês vão comer no 5º ano e eu vou o quê? Eu vou fazer crescer a novidade. Deus está dizendo assim: no 5º ano é o tempo em que vocês vão poder experimentar o fruto da paciência e da consagração. Paciência de 3 anos, consagração de mais 1 ano. No 5º ano vocês vão tomar posse daquilo ali e vocês vão experimentar o que é comer e não faltar, comer e não faltar, comer e não faltar, comer e não faltar. Então Deus está dizendo para o povo dessa forma. E quando eu falo sobre a vida de Davi, existiram 3 momentos na formação de Davi, tá certo? Até o pleno exercício do seu governo. Davi foi o maior rei de Israel. O que ele foi, gente? O maior rei de Israel. Hoje, no parlamento, em frente ao parlamento de Israel, existe a estrela de Davi e um grande menorá, um castiçal gigantesco que tem lá. Por quê? Porque Davi marcou história. Porque Davi foi o único rei de Israel que nunca perdeu uma batalha contra um inimigo. Davi, a única batalha que Davi perdeu foi para ele mesmo, quando ele viu Betseba tomando um banho, nua, em cima da laje, e ele se perde com ela, ainda manda matar o marido dela para ficar com ela. Então Davi nunca perdeu uma guerra para nenhum inimigo externo, somente na mente dele, na cabeça dele. Perdeu porque não vigiou, tá? Então Davi teve 3 períodos na sua vida
Da mesma forma que Deus falou aqui, primeiro período, paciência, não coma, 3 anos, segundo período, santificado. Agora, no 5º ano, vocês vão experimentar, em vez de tirar, não, eu vou acrescentar, glórias a Deus. Você está preparado para esperar no Senhor, para ser preparado por Deus? Porque se você estiver preparado para esperar no Senhor e ser preparado por Deus, quando você chegar no tempo de experimentar, você vai tomar posse, e cada dia que você tomar posse, você vai ter mais ainda para receber. Cada vez que você usar, você vai ter mais para receber. Quem está preparado, diz amém. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, a primeira unção de Davi aconteceu aos 15 anos de idade. A Bíblia nos fala, no capítulo 10 de 1 Samuel, que Deus ungiu a Saul, e ungiu a Saul como rei, a pedido do povo. Deus consagra Saul, e Saul reina, está reinando já há mais ou menos uns 38 anos, mas logo no começo do seu reinado, Saul já peca, Saul já perde a graça de Deus, e Deus, longânimo com Saul, permite que ele continue reinando. Quando chega por volta de 38 anos de reinado de Saul, Saul desobedece ao Senhor mais uma vez, e Deus tira o reino de Saul. Quando completa quase 40 anos que Saul está reinando, Deus chama a atenção de Samuel, no capítulo 16 de 1 Samuel. Dá para colocar o texto desde o começo aí, por gentileza? Tá? Lá no capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia nos fala que Deus diz a Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei como rei de Israel? E ele vai dizer: enche o teu chifre de azeite, e vem à casa de Jessé o belemita, porque eu vou ungir um dos seus filhos como rei. Então Deus fala para Samuel, que era o sacerdote, ele ia ungir agora um outro, tá certo? Ó, enche o teu vaso de azeite. A tradução correta aqui é chifre, tá? Vaso de azeite, tá? Depende da tradução que você vai usar. Porque eu já me provi de um novo rei, dos filhos de Jessé para Israel. Samuel questiona Deus, dizendo: Senhor, como que eu vou? Se Saul souber, ele vai me matar, porque o rei estava vivo. E Deus fala a Samuel: Samuel, diz a ele que você vai sacrificar ao Senhor. E o texto fala que Samuel então vai a Jessé, vai à casa de Jessé em Belém. Quando chega, os moradores da cidade perguntam: é de paz a sua vinda? E ele fala: de paz a minha vinda. Vai se lavar, se purificar, porque nós vamos consagrar ao Senhor. Quando Samuel entra, versículo de número 5, versículo 6, quando Samuel entra na casa de Jessé, a Bíblia nos fala que Jessé faz passar o primeiro filho, que é Eliabe. Versículos 6 e 7 vão dizer que quando passam os filhos de Jessé, quando ele vê Eliabe, ele fala: esse daí é o escolhido do Senhor com toda certeza. Porém, Deus fala logo no coração de Samuel, o sacerdote, dizendo: olha, não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu não vejo o homem por fora. Eu não sou o homem que enxerga o homem por fora, mas eu escolho e vejo o homem por dentro. Eu estou procurando um coração. E naquele momento, Samuel percebe que não é nenhum daqueles que estão dentro da casa. Os filhos de Jessé estavam todos dentro da casa. E aí Samuel fala: mas acabaram os jovens? E Jessé responde, né? Não, ainda falta o menor. O menor, ele se referia justamente a Davi. Davi estava apacentando ovelhas no campo. E a palavra o menor, ou caçula em algumas traduções, não se refere simplesmente ao filho mais novo. A palavra ali é uma palavra conhecida como Hakatan, que significa: é aquele que é desprezível, é aquele desvalorizado, é aquele que ninguém quer perto. Tanto que Davi, sendo mais novo, não era para apacentar a ovelha, porque no campo ele mesmo disse lá na frente: veio um leão e eu fiz o quê? Matei. Veio um urso e eu abri pelo meio. Não era para um menino, era para homens formados. Mas ele está no campo. E Samuel então fala para o seu pai: então manda chamar esse tal de desprezado aí, que vocês desprezam, porque ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. E o texto fala então que chamaram. Quando chega no versículo de número 13, se quiser colocar na tela, a Bíblia fala que então Samuel, quando vê o menino, ele pega
o vaso de azeite, o chifre de azeite, e unge Davi. Quando ele unge Davi, a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus se apossou, se apoderou de Davi, e nunca mais o abandonou. Então esta foi a primeira unção na vida de Davi. Deus estava rejeitando o rei que estava no trono, e estava chamando agora um menino de 15 anos para assumir o trono. Mas entenda uma coisa, esse período é um período do chamado de Deus para Davi reinar. Não era para Davi já subir no trono. Não, Davi, ele foi ungido, foi escolhido por Deus. E aqui está um grande princípio desta atitude, que é o quê? É que Deus unge pessoas, tá certo? Antecipando uma posição. Deus unge pessoas que precede a posição. Significa o quê? Você nunca vai ocupar uma posição sem que Deus tenha te ungido antes. Você nunca vai se tornar um pregador, um cantor, um pastor, um gestor, um administrador, um bom professor, um bom funcionário, um bom patrão, sem que Deus tenha antes já te preparado para aquilo. E é isso que Deus estava fazendo na vida de Davi. Primeiro ele estava capacitando Davi, para que depois Davi assumisse essa responsabilidade. Perceba que Davi com 15 anos, ele era pastor de ovelhas. Ele foi ungido como rei, mas ele não tinha, ele não era rei. Ele não tinha exército, não tinha palácio, não tinha autoridade política. Ele continua pastoreando ovelhas, como muita gente que está aqui no templo. Você já foi capacitado para algo grande, mas por que as coisas não mudaram na sua vida ainda? Porque do momento em que você é capacitado por Deus até você assumir, existe um trajeto, um percurso. E esse percurso não é um percurso de mar de rosas, de maravilha, não, de sombra e água fresca. É um percurso de preparação. É um percurso onde você vai ser trabalhado. Lembra do texto que eu li? Plantou a árvore os 3 primeiros anos, agora é fruto rejeitado, é incircunciso. Então, esse período é o período em que você faz e ninguém agradece. É o período em que você canta e ninguém elogia. É o período em que você trabalha e ninguém reconhece. É o período em que você planta e você não colhe. É o período em que você luta e ninguém vê. Os outros só vê simplesmente, não é, as pingas que você toma, tá certo? Mas não vê os tropicão. É o período em que você vê as coisas crescendo para alguém, mas para você nada anda. Ou seja, é um período em que parece que você está no esquecimento. E você, se não tomar cuidado, você acha até que é pessoal. É alguém marcando você, perseguindo você, querendo mal. Mas não, é apenas Deus que te ungiu para algo amanhã que você ainda não entendeu. E está agora preparando você para coisas maiores que virão. Glória a Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga bem. Então Deus te unge para coisas antes de colocar você naquela posição. Se você assumir uma posição sem ter sido capacitado por Deus, você não vai prosperar naquilo. Quanta gente abre negócio e fecha negócio, porque não se preparou antes. Quanta gente assume uma posição numa empresa e depois tem que voltar para o cargo anterior ou ser demitido, porque não pode mais a carteira rebaixar, porque não foi preparado antes, porque não se preparou. A vida avançou, mas ele acomodou, então ele não se preparou antes. Só que na vida espiritual, ou aquele que serve a Deus, ele não é só se preparar na área acadêmica, é Deus que te unge antes para te colocar lá depois. Glória a Deus, você está entendendo? Deus te unge antes para te colocar lá depois. E o que Deus estava procurando? Se os filhos de Jessé eram 7, Davi era o 8º. E por que Deus escolheu Davi? A resposta está no versículo de número 7, 1 Samuel 16, 7. Deus responde para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Olha aí, eu não vejo, tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o interior. Quando a Bíblia fala olha para o coração, não está falando esse músculo que pulsa. Quando a Bíblia fala coração, está falando psique, está falando a sua mente, a sua inteligência, quem você é por dentro.
Então Deus está dizendo para Samuel: Samuel, sabe por que eu não escolhi nenhum dos bonitos ali? Porque eu não preciso de gente metida besta. Eu não preciso de gente que se acha. Eu não preciso de gente com exterior bonito, gente trabalhado, com o bíceps perfeito, porque eles eram guerreiros. Deus estava dizendo para Samuel: Samuel, eu quero alguém que tenha um coração entregue a mim, um coração voluntarioso, um coração generoso. Eu quero alguém que me adore, mesmo no pasto, cuidando de ovelha. É essa pessoa que eu quero. Então, se você já foi ungido para algo, mas continua no pasto, cuidando de ovelha, nas suas funções normais, adore a Deus, porque Deus está sondando o teu coração essa noite. Então, a primeira unção de Davi está relacionado à identidade, a quem ele é por dentro, não aos seus dotes exteriores, a quem Davi era. Davi compunha louvores, Davi tocava harpa, Davi cuidava de ovelha, Davi era um filho obediente. Mas o que Deus viu em Davi não foram coisas exteriores. O que Deus viu em Davi foi aquilo que motivava ele ser tudo o que ele era. Glória a Deus. E é isso que Deus está procurando em nós essa noite. Um coração entregue e rendido aos seus pés. Bendito é o nome do Senhor. Então Davi recebe a primeira unção, mas ele não recebe o que foi prometido. Ele acabou de ser ungido apenas. E a vida de Davi mudou dali. Porque Davi nunca havia sido citado na Bíblia. Nunca. Essa é a primeira vez que Davi é citado. Davi nunca havia sido citado na Bíblia. Ninguém sabia quem era Davi. Mas no capítulo 17, quando Samuel consagra Davi, o Espírito de Deus se apossa de Davi. E sai da vida de Saul, porque no Antigo Testamento, o Espírito de Deus atuava na vida de um rei, na vida de um sacerdote e na vida de um profeta, um por vez. Porque o Espírito de Deus não havia sido derramado ainda como no Novo Testamento. Então, como o Espírito de Deus foi tirado da vida de Saul, se apoderou de Davi. Como se apoderou de Davi, Saul perdeu o Espírito de Deus. Quando Saul perde o Espírito de Deus, Deus permite com que um espírito maligno atormente Saul. E Saul está sendo atormentado. No capítulo 16, aparece Davi pela primeira vez. No capítulo 17, alguém vai falar assim: olha, eu preciso de alguém aqui para poder cantar para o nosso rei, tocar uma harpa para o nosso rei, para ver se o nosso rei melhora. Só tem que ser alguém que saiba tocar. Davi não era conhecido no texto, mas alguém que está na tenda do rei disse assim: eu conheço um filho de Jessé. Todo dia eu passo no campo e ele está cuidando de ovelha e tocando harpa. Mas espera aí, como ninguém tinha visto Davi antes? Alguém avisou que Davi foi ungido a rei dentro de casa? Ninguém sabia, mas o céu viu. O céu viu. Então você não precisa se preocupar se alguém viu o que você fez ou não, porque o céu está vendo. O céu está vendo o teu trabalho. Calma, take it easy, descansa. Porque depois que ele foi ungido, a primeira coisa no outro dia que aconteceu foi isso. Alguém falou assim: olha, eu vejo, mas por que não falou antes de Davi? Porque Davi não tinha recebido uma unção de Deus para começar as coisas a se movimentar na vida dele. Mas a partir do momento que o óleo desceu sobre a cabeça dele, o céu já começou a trabalhar em seu favor para fazer as coisas acontecerem. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida hoje. Eu profetizo no nome de Jesus, segundo a palavra que eu estou ministrando, segundo o poder dessa palavra, que uma unção de Deus recai sobre a sua cabeça hoje à noite neste lugar. E a partir dessa noite, coisas extraordinárias e até estranhas vão começar a acontecer na tua vida. E você vai entender que foi porque essa noite o Espírito de Deus foi derramado sobre você, te capacitando para algo grande que você vai assumir amanhã. Você pode não entender, mas você vai compreender depois de um período que esta noite foi um divisor de água na tua vida, e é por isso que Deus te trouxe até esta igreja para ouvir esta palavra hoje aqui neste lugar. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Então Davi, ele é ungido, mas não recebe o que é prometido, tá? Porque existem pessoas que recebem, mas ainda continuam pastoreando ovelhas. Parece que não mudou nada na vida. Só parece, tá? Então, esse intervalo entre a unção, tá certo?
esse sofrimento, essa luta, não é abandono, é apenas preparação de Deus para você assumir o lugar que Ele tem preparado para você. Foi o que aconteceu com a vida de Davi. A segunda unção de Davi, preste atenção, ele foi consagrado com quantos anos, gente? 15 anos. 15 anos. Passado 8 anos, após ele ter sido consagrado, a vida de Davi virou de ponta cabeça. Porque agora Saul, que está no trono, rejeitado por Deus e pelo povo, agora se enciúma de Davi. Porque Davi lutou com Golias, cortou a cabeça de Golias. E quando Davi entra na cidade, os homens atrás de Davi, e Davi entra na cidade, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, e Davi matou 10 milhares, pronto. Quando Saul viu alguém melhor que ele, Saul endemoniou de novo. Porque infelizmente tem gente que é assim. Tem gente que quer ver você muito bem, mas não melhor do que eles. Infelizmente existe isso. Tem gente que quando vê que você está crescendo, você já perde aquela consideração, aquela relevância que você tinha para ela. Porque enquanto você tinha a possibilidade de precisar dela, você estava do lado, bajulado, mas depois que você cresceu um pouquinho e melhorou, passou acima, aí já começa a te olhar de um jeito diferente. Eu me lembro como fosse hoje, quando eu parei de jogar, a gente ia noivar. Não, a gente já era casado. E na época, eu comentei isso essa semana, não sei com quem foi, por volta de 95, eu consegui financiar um Gol 93. Era 95, eu consegui financiar, 95, 96, eu consegui financiar, lembra, né, amor? Um Gol 93, branco. Um rapaz do time que eu jogava, que era o técnico do time, ele me viu e falou assim, meu apelido era Careca, era profético já. Eu com 25 anos, meu apelido já era Careca. Ele falou assim, aí Careca, esse carro aí? Eu falei, é meu, graças a Deus. Eu já estava, sabe, fora ali do time. E ele falou assim, e aí, está vendendo farinha? Porque essa é a visão que as pessoas têm de quem Deus começa a prosperar um pouco. E minha pregação não é de autoajuda, né? É de ajuda do alto. Mas existem situações e pessoas que quando começarem a te ver bem, não vão te tratar da mesma maneira. Mas faz parte do processo. Porque você foi ungido para algo grande. Diga para quem está ao seu lado, Deus hoje te ungiu para algo grande. Aleluias. Grande. Aleluias. Porque para obras extraordinárias, Deus chama pessoas especiais. E é por isso que você está me ouvindo aqui hoje. É só por isso. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluias. Então, entre um tempo, um período e outro, sabe, aprovação, lutas, isso não significa abandono. É um período de preparação para a tua vida. Porque passado 8 anos, nesses 8 anos, dos 15 até os 23, foi um período terrível na vida de Davi, gente. Saul tentou matar Davi 3 vezes. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes. Num determinado momento, Saul estava numa comitiva procurando Davi pelos montes. Chegou de madrugada, Saul e os seus homens entraram numa caverna e estão dormindo. Davi, ele entra na caverna com 2 homens. Ele vê Saul, o rei, dormindo. O homem que queria tirar a sua vida, que atirou uma flecha nele. Davi olha o rei dormindo. Mas Davi sabia que aquele que ungiu e prometeu é fiel para cumprir. Davi olha Saul dormindo. Aí alguém fala, Davi, esse é o momento, Davi. Crava a lança no peito dele. E Davi fala, ai de mim tocar no ungido de Deus. Sabe o que Davi faz? Davi pisa no vestido de Saul, pega na ponta,
corta com a faca, pega a moringa de água do rei e fala: vamos embora. E vai numa distância segura. Lá longe ele fala: rei, meu senhor, meu pai. Chama Saul, o homem que quer matar ele, de rei e de pai. Meu senhor, meu pai. E Saul levanta apavorado na caverna. É você, meu filho Davi. E Davi fala: Senhor, por que o Senhor procura uma pulga como eu? Um cachorro que não tem onde dormir. Eu não sou ninguém, sempre fui fiel, porque o Senhor tenta me matar. E Saul falou: não, eu não vou te matar não. E Davi fala: se eu quisesse, eu teria tirado a vida do Senhor, mas para provar que eu sou fiel ao Senhor e nunca vou te fazer mal, procura a sua bila d'água. E Saul olhou para o chão para procurar a sua bila d'água, que era uma moringa, tipo de uma garrafinha, um squeeze da época. E cadê? Não está lá. Está aqui, rei, ó. Vê o seu vestido cortado. Quando Saul olha do lado, o seu vestido falta um pedaço. As pernas de Saul tremem. E Saul fala: vai em paz, meu filho, eu não vou te matar mais não. Mas era tudo mentira. E Davi sabia disso. Então, esse período foi difícil, foram 8 anos de perseguição, de sofrimento. Mas chega um dado momento que Saul e seu filho, no capítulo 30, eles morrem numa guerra em Jezreel. E Davi está na cidade de Judá. E os homens de Hebrom vão até Davi. Davi tinha um exército porque homens viram Deus na vida dele. Ele não saiu correndo atrás de ninguém. Ele não saiu querendo formar rebanho, se rebelar contra o rei. Não, ele apenas fugia. E os homens viram Deus na vida dele, porque quem é ungido de Deus não foge, não cria problema, não se rebela. Quem é ungido de Deus, o povo vai até ele, glória a Deus, porque vê Deus na vida. Eu não sei o que é que você está querendo começar, se é um comércio, se é uma empresa, eu não sei o que você está começando e tentando fazer, mas se você continuar firme, fiel ao Senhor, debaixo da unção de Deus, você não vai precisar correr atrás de ninguém, nem de nada, Deus vai trazer até você. Aleluia, glória a Deus. E Davi está lá, e chega um grupo de homens e fala: eu conheço você, Davi, desde os tempos do rei Saul. Você era o melhor guerreiro, obediente. Em toda batalha você entrava e a gente ganhava. Nós nunca perdemos batalha com você lutando. Eu sei quem você é, eu confio em você. E a gente quer que você seja o rei da nossa região. E Davi aceitou e eles ungiram Davi como rei de Judá. Ali ele ficou reinando naquele período ali. E esse período que Davi ficou reinando foi justamente essa segunda unção. Primeiro é o chamado e agora é a preparação, porque Davi primeiro foi reconhecido por Deus, chamado por Deus. A segunda consagração, agora Davi é reconhecido pelo povo, porque quando Deus te unge, o povo reconhece. Só que Davi não foi reconhecido pelo povo na sua totalidade. Eram 12 tribos de Israel. Uma tribo agora consagra Davi como rei, porque o rei morreu. Mas a casa do rei ainda está de pé. O filho do rei ainda está reinando. E mesmo assim Davi não quis tomar o trono. Davi ficou reinando somente numa região. E ele continua ali. O versículo 4 de 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, diz assim, olha: então vieram os homens de Judá até onde Davi estava em Hebrom e consagraram Davi como rei, tá certo? Aqui ocorre o quê? Uma mudança muito importante, porque na primeira, Deus escolheu Davi, na segunda, o povo escolhe Davi, glória a Deus, aleluia. Primeiro Deus escolhe, depois o povo reconhece. Porque não adianta a gente querer reconhecimento, sucesso, gente, de alguém, exigir que alguém vá no nosso comércio, exigir que alguém venha na igreja, exigir que alguém gosta da gente. Se Deus não nos chamar primeiro e nos ungir, nada disso adianta, é tudo à toa, aleluia. Agora, quando Deus nos unge, nós estamos na presença do Senhor, irmão, nós não precisamos abrir porta, forçar barra com ninguém. Deus faz as coisas acontecerem em nosso favor, glória a Deus, aleluia. Então ele foi ungido pela segunda vez, mas ainda não governa toda a nação. Ele não governa todo o povo. Tá certo?
Isso mostra o quê? Que receber a promessa ou uma promessa não significa necessariamente receber imediatamente toda a extensão da promessa. Tem gente aqui vivendo coisas grandes da parte de Deus, mas eu ouso a te falar com toda tranquilidade, que o que você está recebendo não é a totalidade do que Deus tem para te dar. Tem gente vivendo um momento incrível aqui na igreja, mas isso que você está vivendo não é a totalidade do que Deus tem para você. Agora, vem o conselho: mantenha-se fiel ao Senhor para que a extensão se cumpra na tua vida. Porque se não se mantiver fiel, a extensão é rompida, o trato é quebrado. E aquilo que estava para vir à tua mão, o lugar que está preparado para você, ele é ocupado por outra pessoa. Então mantenha-se fiel como Davi se manteve fiel, tá certo? Agora, ele possui o quê? Ele possui uma posição real, mas apenas numa tribo das 12. Numa tribo das 12. E ele ali está reinando. Então esse é o quê? É um estágio intermediário. Foi ungido aqui, tem algo maior lá, mas ele está no intermediário. Ele está no meio. Davi não toma o trono à força. Davi não arrebenta a porta. Ele espera. Ele poderia ter acabado com todos os seus adversários. Davi se esconde dentro de uma caverna lá adiante. Davi poderia ter feito coisas grandes. Ele tinha um exército. Se esconde numa caverna, para você ter uma ideia do que Deus fez na vida de Davi nesse período, tá? Davi se esconde numa caverna na cidade de Adulão, e a Bíblia fala assim, que como souberam que Davi estava escondido lá para não morrer por causa de Saul, homens endividados foram atrás de Davi, homens depressivos foram atrás de Davi, sabe? E homens que tinham perdido o pudor, o respeito, pudor não, o respeito até mesmo da família, procuraram Davi. Olha a qualidade de gente, só gente boa. Só gente em potencial extraordinário. Depressivo, rejeitado pela família, tá certo? E gente endividada. Olha que bênção. Ô turma abençoada. Mas o texto vai dizer que essas pessoas vão na caverna e ficam com Davi. Desses homens que ficaram com Davi, Davi treinou 37 homens que se tornaram os maiores guerreiros da história de Israel. Guerreiros que fizeram história até o último suspiro da vida de Davi. Davi forma um exército de 400 homens, porque esses homens se sujeitaram à liderança de Davi. Davi fugindo, destruído, acabado, mas os homens viram Deus na vida de Davi. Enquanto você está se considerando acabado, fracassado, tem gente olhando e querendo ser parecido com você. Diga para quem está ao seu lado: não se considere fracassado, porque tem alguém olhando e querendo se parecer com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por volta de 93, eu me afastei da igreja. 2 meses fora. 2 meses de prejuízo. Já era um diácono da igreja, né? Um diácono. Fui jogar de novo. O pessoal em casa queria que eu fosse jogar, e eu fui jogar de novo. Comecei a jogar, e em vez de acabar o jogo e ir para casa, o pessoal parava na adega, eu parava também. Nunca gostei de bebida, cheguei 2 vezes bêbado em casa. Não sei nem porquê, até hoje. Você vê o que o diabo faz com o homem. E a pastora indo na igreja, levando roupa, meia, tudo para orar. Ela começou a acreditar até na unção da roupa e da meia. Prejuízo grande, irmão, financeiro, tomamos nesse período. 2, 3 meses, não deu 3 meses, né? Deu, não, 3 meses. Pastores que não estavam me vendo mais, foram me visitar. Quando chegaram em casa, eu estava chamando Jesus de Genésio. Estava bêbado. O pastor, quando chegou em casa, falou: meu Deus do céu, o que aconteceu com o pastor? Era um diácono, né? Não era um pastor, tá? E eu me lembro que nesse período, um senhorzinho de idade da igreja, eu já tinha Nayara com 2 anos. E esse irmãozinho falava bem enrolado. Mas manso demais. E quando ele me visitou na cozinha da minha casa, 2 cômodos e um banheiro de 1 por 1.
O sabonete caísse, não dava para baixar, pegar no chão. Tão pequeno que era. E eu lembro que estava a Sandra, ele, mais um irmão e eu afastado. E ele falou assim: irmão Cláudio, você é pai. Então você agora não pode pensar só em você. Você tem que olhar que não tem só você e sua esposa agora você tem uma filha. Irmão, aquilo veio que nem uma flecha no meu coração. Aí eu olhei e falei: é verdade. E foi uma dessas palavras que fez com que eu retornasse para Jesus. Porque Deus tinha ainda algo maior para a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. E esse momento foi um momento muito difícil. Muito difícil. Mas Deus sustentou a minha mão. Deus segurou a minha mão. Tá? A pastora não desistiu. E se você hoje, de repente, está vivendo um momento difícil na sua vida, na sua família, com parentes, com filhos, sabe? Não desista. Porque o mesmo Deus que sustentou Davi na sua hora mais difícil, Ele vai te sustentar e Ele vai te abrir as portas. Ele vai te abrir as portas. Ele vai realizar uma transformação. Ele vai realizar uma transformação. Tá? Porque, irmãos, se a gente quiser passar do primeiro estágio para o terceiro, se a gente quiser passar do primeiro para o terceiro, vai ficar um buraco no meio. E existem situações que nós estamos vivendo na nossa vida, em todas as esferas. Existem momentos que nós precisamos dar um passo para trás, 2, para depois recomeçar. Agora, se do primeiro para o terceiro eu não fiz uma estrada, onde eu vou pisar quando eu der um passo para trás? Eu não tenho história. E só conta história quem construiu uma história. Então Deus essa noite está desafiando você a continuar na trajetória que você está construindo, que Ele está construindo na tua vida. Não pule etapa, não pule degrau. Permaneça firme em fidelidade ao Senhor. Porque os propósitos de Deus serão estabelecidos na tua vida um a um. Um a um, um a um. Glória a Deus, um a um. Glória a Deus. Então, se nós queremos uma influência maior, nós precisamos pelo menos aprender a administrar aquilo que Deus já colocou na nossa mão. Davi foi ungido a primeira vez, foi ungido a segunda vez, tá? E nós temos que confiar que Deus colocou algo na nossa mão e tem algo maior esperando a gente. Glória a Deus. Então, toda vez que Deus amplia a nossa responsabilidade, tá? Ele vai nos abençoar após o nosso caráter ser aprovado. Deus te deu algo maior hoje. Assim que o seu caráter que for moldado for aprovado, Deus te colocará numa posição maior. Mas você tem que ter paciência, sofrer as perseguições, aguentar as lutas, dando glória a Deus, porque você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai perder. Glória a Deus, porque o Senhor está te preparando. E se o Senhor está te preparando, você está numa mão poderosa que não perde ninguém. Não perde ninguém. Passado 80 anos ele foi ungido por um grupo, por uma tribo, e reinou durante 7 anos. Agora com 30 anos, 15 anos se passaram. Com 30 anos, depois que ele reina 7 anos, ele foi reconhecido por um grupo. Porque é assim que Deus faz, gente. Primeiro Deus te unge. Aí um grupo, algumas pessoas começam a ver Deus na tua vida. Começam a reconhecer algo em você. E a gente às vezes fica apavorado. Por quê? Porque algumas vezes alguém reconhece algo em nós, mas alguém que a gente quer que reconheça, não reconhece. Às vezes um grupo vê Deus na nossa vida, mas o grupo que mais nos interessa não vê. Às vezes alguém no trabalho, que não tem a mínima relevância para você, reconhece o teu talento. Mas pessoas que precisavam ver o teu talento para te promover, não veem. Davi reinou 7 anos somente para uma das 12 tribos. E qual era a tribo? A dele. Hoje é o contrário.
Hoje, normalmente, todo mundo te reconhece lá fora. Mas às vezes no teu trabalho você não é reconhecido. Na igreja você não é reconhecido. Na família você não é reconhecido. E aí o problema não é a empresa, não é a igreja, não é a família. O problema se chama propósito e tempo de preparo de Deus para o teu caráter. É Deus fazendo, é Deus movendo, é Deus mexendo com o teu ego, é Deus mexendo com o meu ego, é Deus trabalhando na nossa arrogância, na nossa soberba. Porque fala a verdade, a gente tem dificuldade de assumir os erros, mas quando alguém comete o mesmo erro que a gente, foi falta de sabedoria e de vigilância. Mas quando a gente erra, é porque alguém fez alguma coisa que causou isso na minha vida. A gente tem isso. E esse período de preparo é Deus trabalhando, moldando o nosso interior, o nosso homem interior. Paulo fala aos Gálatas dizendo assim, olha, até que Cristo seja gerado em vós. Então Cristo está sendo gerado em nós. Nós estamos cada dia que passa nos parecendo um pouco mais com Jesus. É isso que Paulo fala. E parecer com Jesus, irmão, é suportar perseguição, tapa no rosto, coroa de espinho, cruz. É suportar desprezo, perseguição, pessoas maltratando. Parecer com Jesus é estar disposto a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, e morrer para o mundo. Isso é, aleluia, negar a sua vida e seguir a Jesus. Isso é o ego transformado. E Deus está fazendo isso conosco, com cada um que está aqui. Deus está transformando o nosso interior. Mas em 2 Samuel capítulo 5 versículo 3, o texto vai dizer que finalmente as 12 tribos, depois de 7 anos, mais 8, depois de 15 anos, eles vão, sabe, até a região de Hebrom. Todos os grandes homens de Israel, eles vão até Hebrom, faz com Davi uma aliança, e ali eles ungem Davi como rei de todas as 12 tribos. Glória a Deus. Olha aí, eles vão lá e ungem perante o Senhor Davi como rei. E essa é a terceira unção de Davi, tá? É a unção da plenitude. É a unção onde as coisas se cumprem. É a unção quando Davi foi reconhecido. É a unção quando nós entendemos que o tempo não é comandado por nós, mas é comandado por um Deus que nunca perdeu o controle desse tempo. Glória a Deus. Então na primeira unção Davi foi escolhido por Deus. Na segunda unção Davi é escolhido pelo povo, mas reina parcialmente. Na terceira unção Davi passa a governar todo o povo de Israel, tá? E passaram-se 15 anos desse período. A promessa não estava errada. O tempo na realidade é que não havia chegado o momento de se cumprir totalmente e plenamente a promessa na vida de Davi. O chamado, gente, é progressivo. Diga assim, o chamado é progressivo. Isso, o chamado começa, o chamado começa com a chamada, tá? Vai para a preparação e depois vem a plenitude. Então na nossa vida não é diferente. Deus nunca esteve preparando um lugar para Davi. Nunca. Deus sempre esteve preparando para o lugar que Ele já havia preparado. Deus nunca está preparando algo melhor para você. O que é para você melhor, Deus já preparou. Mas Deus está preparando você para te colocar nesse lugar melhor. Aleluia. Então essa é a grande mensagem que existe nesse contexto, tá? Então a primeira unção revelou o quê? Quem Davi seria. A primeira unção que Deus derramou na sua vida hoje aqui está apontando para o lugar que Deus tem para você. Glória a Deus. A segunda unção é a unção que foi derramada sobre Davi para mostrar que ele precisaria aprender a governar. É o momento da preparação, é o momento das lutas, é o momento em que você está aprendendo, sendo preparado para algo maior. E a terceira unção é o resultado, tá? Revela o quê? Que o processo da maturidade foi concluído, glórias a Deus, foi concluído de forma tão suficiente,
que agora Deus vai ampliar a tua responsabilidade. Diga assim: Senhor, pode me preparar, eu me submeto à tua vontade, mas amplia a minha responsabilidade, porque eu estou disposto a lutar e aguardar o teu tempo para a minha vida. Glória a Deus, aleluia, tá? Então, entre a primeira e a terceira unção, Davi passou rejeição. Olha só, Davi passou perseguição, guerra, luta, desprezo, caverna, conflito e espera. Nós precisamos estar dispostos a isso, a superar, a suportar, a suplantar, a romper, tá? Para que possamos alcançar, tá? Então a unção de Deus na vida de Davi não o isentou do processo, não o isentou. Na realidade, a unção de Deus na vida de Davi apenas abriu uma porta para que ele fosse inserido no processo, para que algo grande se cumprisse na vida dele. Glória a Deus, tá? Então, entre a unção e o trono, sempre existirá um processo, tá? Sempre. Deus não preparou ou não prepara um lugar para você, mas Deus te prepara para o lugar que Ele tem para você. Glória a Deus. Sentado mesmo, feche os teus olhos. Quero orar por você. Quando o louvor começar, você pode se levantar, adorar a Deus, porque nós vamos para a nossa casa. Pai, quero te adorar, ó Pai, pela vida de todos que estão aqui essa noite. Senhor, o Senhor conhece cada coração, cada vida que está aqui. Senhor, nós ouvimos uma palavra, Senhor, acerca de esperar em Ti, saber esperar em Ti, saber ler e conhecer o Teu tempo para a nossa vida. Pai, nos capacita, nos abençoa. Ajuda, Senhor, a todos que ouviram essa palavra no templo e através da internet, Pai. Ó Pai, a compreender, ó Pai, a esperar e saber, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem algo grande preparado para a vida deles ainda. Pai, que hoje, Senhor, haja reconciliação, que hoje haja libertação e transformação. Ó Pai, para que possamos superar as dificuldades, Pai, e chegar no lugar que o Senhor tem preparado para nós. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos.